Terceira semana do modo caverna e essa semana eu pensei várias vezes em começar tudo de novo. Acho que uma sensação de perfeccionismo mesmo, a gente já vem falando sobre isso, né? Uma cobrança de fazer tudo certinho, de fazer tudo milimetricamente calculado. E essa tem sido a maior jornada e a maior descoberta desse movimento. E eu, inclusive, estou a ponto de recomendar ele para todo mundo. Se você não puder fazer por 3 meses, que faça por 1 mês. Um movimento de autoobservação mesmo, profundo. E o que mais tem me ajudado a realizar essa autoobservação tem sido os exercícios, né, das páginas matinais, que é proposto no livro O Caminho do Artista. Então, essa semana, esse exercício continua de escrever todos os dias e parece que eu tô fazendo isso de pegadinha, mas não é. Na primeira semana eu escrevi 4 páginas, depois 5 e nessa 6. Não consegui completar as 7 semanas, mas eu não consegui por uma safadeza minha, eu confesso. Teve um dia que eu tava muito cansada e ao invés de acordar mais cedo para escrever, eu escolhi dormir e tá tudo bem, né? Faz parte. E o cansaço foi uma coisa que me desgastou muito essa semana. Depois eu entendi melhor, né? Porque assim, eu não tava assimilando uma coisa com a outra. Tava numa semana de TPM, então assim, meu corpo tava pedindo socorro, desesperado. Parece que eu meio que somatizei as questões em relação a saber que os meus exames são coisas que podem ser resolvidas. Eu não sei se você sente isso aí também, mas pelo menos aqui, quando eu vejo que algo tem solução, parece que o meu cérebro intensifica ainda mais do que quando eu aceito que não tem. E como eu estava achando que o meu cansaço, a minha insônia, a minha indisposição eram coisas relacionadas a uma pré-menopausa, né, uma perimenopausa, eu já tinha meio que aceitado isso e estava lidando com isso numa boa. Quando eu vi que os exames hormonais femininos estavam ótimos, mas que o problema realmente eram as vitaminas e tudo mais, parece que eu comecei a sentir com mais intensidade. Coisas da nossa cabeça, não é mesmo? Ela é muito poderosa. Mas foi legal, porque eu também consegui começar a atividade física. Quarta-feira da terceira semana, dia 17 de setembro. Começando a academia hoje, dia 1. Era pra eu ter vindo na hora do almoço, depois do almoço, né? Eu ia deixar a Isa na escola e ia vir. Mas aí de manhã eu inventei de pregar um quadro na parede. Demorou pra caramba, precisou de furadeira, precisei sair pra comprar uma broca, porque as que tinha lá não servia. E nem almocei em casa, almocei em McDonald's, pra você ver onde já começa errado. E aí, deixei a Isa na escola, tava com a barriga cheia, óbvio, não ia vir pra academia direto. Fui pra casa, tinha atendimento às 2h30 e enrolei até o último minuto. Agora são 5 horas. Tô gravando, filho. São 5 da tarde e eu quase não vim. Sabe quando, né, aquela bagunça toda procurando garrafa pra encher, porque a garrafa que eu trago pra academia eu esqueci numa empresa que eu fui dar treinamento, enfim, não tinha garrafa, tal. Peguei uma garrafa lá, enchi, me atrasei uns 15 minutos por causa da garrafa. Tava saindo de casa, fechei a porta, olhei na frente da minha casa tem uma fonte, coloquei a garrafa no chão, fui encher a fonte, porque a fonte tava vazia. Enchi a fonte, entrei no carro, cheguei na academia, esqueci a garrafa. Mas eu vou, mesmo assim. Não haverá desculpas. Hoje é o day one. Bora lá. Tá pago. Até mudou o tempo. Tá uma garoa fina, um frio. Ó, voltando pra casa agora, onde eu deixei a bonitinha. Então voltei para academia na quarta-feira, treinei na quarta, treinei na quinta, na sexta. Eu recebi aquela visita que só as mulheres recebem mensalmente, né? E respeito o meu corpo nesses dias, então me recolhi e não pratiquei exercícios mais nessa terceira semana. Foram 2 dias, mas para mim já tá ótimo porque eu senti que realmente é isso que vai dar ritmo pro meu movimento, pro meu processo. E justamente por estar sentindo essa falta de ritmo, eu confesso para vocês que eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou começar o livro de novo, eu vou começar os exercícios tudo de novo para fazer certinho. Como a gente quer parecer perfeito, né? Como é difícil assumir que somos seres incompletos muitas vezes, em busca dessa completude, que a gente falha, que a gente erra e que tá tudo bem não ser perfeito, e que a gente tá num processo. Tô aqui para confessar, né, os meus sentimentos e as minhas emoções durante esse período. Tá sido interessante também, porque eu tenho uma frase que diz: não sangre em tanque de tubarão. É lógico que isso não é um sangramento, nada muito grave, mas é difícil confessar, às vezes, que a gente não fez tudo com excelência,
né? Não fez tudo magnânimo como deveria ser. Mas que sem graça seria também se estivesse dando tudo certo, né? E aí, falando sobre o livro, então, essa terceira semana achei bem interessante, que ela fala sobre 2 sentimentos importantes, que é a raiva e a vergonha, e eu quero dividir com você alguns trechos aqui. Primeiro, ela diz que a raiva é um mapa. A raiva nos mostra quais são os nossos limites. Pensa aí, todas as vezes da sua vida que você viveu uma situação, que você ficou com raiva, se você não estava realmente ultrapassando os seus limites. Se você não estava, de repente, permitindo que o outro ultrapassasse os seus limites, ou que você mesmo não respeitasse os seus próprios limites, e aí a gente acaba sentindo esse sentimentozinho chamado de raiva. Então, achei muito interessante essa fala, me apeguei a isso também para perceber essa raiva mesmo, né, que a gente sente, esse fervor, às vezes, diante de muitas coisas. Falei na semana passada que eu fiquei com raiva, que eu estava frustrada por eu ter me colocado à disposição para fazer outros compromissos externos, sendo que eu queria estar entregando um monte de coisa aqui. Era raiva que eu estava sentindo. Raiva, primeiro, por eu não ter estipulado esse limite para mim, não para os outros, para mim, porque fui eu que me coloquei na situação. Mas também raiva por eu estar exigindo coisas além do que eu deveria estar me exigindo. Então, também ultrapassando um limite humano, né, de realização. E aí ela diz o seguinte aqui, ó. Ela nos diz que não podemos mais continuar levando a vida desse jeito. Ela nos diz que a nossa antiga vida está morrendo, que estamos renascendo e que o parto dói. A dor nos dá raiva. A raiva é a queimada que sinaliza a morte da nossa vida antiga. Então, toda vez que você sentir raiva de você ou de uma situação, pense de alguém, né? Pense se não tem um limite sendo ultrapassado, se de repente não está na hora de você romper com esse comportamento e fazer essa transição, né, para essa nova vida, para esse convite. Aqui ela fala, a raiva não é a ação em si, é o convite à ação. Tirar, né, essa estagnação da sua própria vida e seguir, inclusive foi a raiva da vidinha medíocre que eu estava vivendo e conformada que me colocou nesse movimento aqui. Rever a raiva de uma outra forma. E aí depois ela fala sobre a vergonha e também tem uma frase bem legal que ela fala assim, ó, a vergonha é um dispositivo de controle. Fazer alguém se envergonhar é uma tentativa de impedir que a pessoa se comporte de uma forma que nos constrange. É lógico que aqui ela traz a vergonha na visão do outro, né? Da gente estar compartilhando esse projeto e as pessoas nos fazerem sentir envergonhadas. Mas o nosso cérebro também faz isso com a gente, não é verdade? Essa sensação de vergonha, de não... Ai, será que devo, não devia estar fazendo isso? Muitas vezes é uma forma de sabotagem, de autossabotagem, para não colocar no mundo todas as coisas que a gente quer. E eu confesso aqui que eu tenho vergonha muitas vezes, vergonha dos vídeos que eu gravo, dos conteúdos que eu faço, apesar de estar fazendo isso há muito tempo e de gostar muito de compartilhar, às vezes eu sinto vergonha, né? Eu falo, cara, será que isso deveria estar, né, à vista de todo mundo? Será que eu deveria estar falando isso? Será que não devia? Oh, eu estou muito a ponto de recomendar esse livro para todo mundo. É lógico que eu estou em 1/3 do processo, né? Mas assim, já comprei ele para dar de presente para o meu irmão. E eu sou dessas. Quando eu tenho alguma coisa que me impacta muito, eu gosto de compartilhar essa experiência de alguma forma com outras pessoas. Então, essa sequência de vídeos aqui para falar é uma forma, mas tá aqui a recomendação. É lógico que a gente ainda tem mais muitas semanas para falar sobre ele, sobre tudo que virá. Inclusive, eu queria saber, será que eu gravo um vídeo só sobre os livros, né? Então, tem aqui o Caminho do Artista, tem o Método da Glicose, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Você gostaria de ter um vídeo falando só sobre o livro? Coisas do livro, né? Se sim, comenta aí para eu saber e ir preparando esse conteúdo para você. E aí, o livro termina aqui, então, falando um pouco sobre críticas, né? Como lidar com as críticas e tudo mais, e a gente preparar um ambiente seguro para crescer. E tem alguns exercícios aqui que são bem legais que ele trouxe essa semana, que é para a gente recordar algumas coisas, né? Reconectar com a nossa criança. Então ele pergunta aqui, qual era o seu brinquedo favorito, o seu jogo favorito na infância, o melhor filme que você viu quando criança? E eu tive dificuldade, né? Eu tenho muita dificuldade de recordar coisas da minha infância, principalmente do que eu gostava de fazer, das coisas que me faziam feliz, sabe? Eu sinto
dificuldade de me conectar com esse lugar. Lembro de acontecimentos, de fatos, mas como a gente se apega muitas vezes às coisas ruins, né? É muito mais fácil eu lembrar dos momentos traumáticos e trágicos da minha infância do que dos bons momentos. Então, as tarefas do livro têm sido também um convite, e aí eu tenho recorrido a pegar algumas fotos, algumas coisas assim que vão me colocar de volta naqueles momentos para lembrar. Escrevi vários dias essa semana que não estava com vontade de escrever nas minhas páginas matinais. Mas como é importante esse movimento de disciplina, né? Disciplina, na verdade, é isso, fazer aquilo que a gente não tá com vontade de fazer, mas sabe que tem que fazer. E sabe que eu entendi por que as páginas são assim tão rígidas no sentido de escrever pela manhã, então acorda, faz sua higiene pessoal e vai sentar para escrever as páginas. É a primeira coisa que você vai fazer. E por que 3 páginas? E eu percebi muito isso essa semana. Porque se a gente escreve uma página só, você vai escrever o trivial. A segunda página, você começa a entrar em contato mais com a sua profundidade. E aí, quando chega na terceira página, é que você está em flow mesmo, totalmente conectada com esse movimento de internalizar o que você está sentindo, de olhar para dentro. Então, se você estiver acompanhando também o Caminho do Artista, o exercício das páginas matinais é chato, mas está fazendo tanto sentido. E teve vários dias que eu escrevi que eu não estava com vontade de escrever, que eu não queria falar, que eu não queria escrever, que eu não queria pensar, mas na verdade eu sei que eu não estava querendo entrar em contato com muitas coisas que eu fui descobrindo conforme a gente vai se conectando com esse movimento de escrita, né? Então, se você não está seguindo também o Caminho do Artista, mas quer uma prática aí de autoconhecimento, essa vai ser a prática que eu vou recomendar para você, acho que pelo resto da vida. Realmente, ela é custosa de fazer, mas vale muito a pena. O que a gente descobre escrevendo essas páginas matinais é fantástico. A forma de entrar em contato com você mesmo, com seus pensamentos, talvez eu leve isso para o resto da vida. Fui visitar um lugar super gostoso, como o Encontro com o Artista. Era uma semana que eu tinha pouco tempo. E aí fui visitar um espaço aqui perto de casa, um empório, com coisas orgânicas, artesanatos, e foi muito prazeroso, foi muito gostoso, assim. Primeiro que o convite, né, para esse encontro com o artista é para aguçar os seus sentidos. Então, eu já entrei sentindo aquele cheiro de vegetais, de frutas frescas, aquele ambiente bem orgânico mesmo, cheio de coisas diferentes, né, que a gente não vê no mercado, coisas que não estão ali presentes no dia a dia. Eu vi iogurte feito com leite de ovelha, e aí tinha uma parte especial ali de artesanato que mexeu profundamente com a minha nostalgia. Eu tive um ateliê de saboaria artesanal, então eu fazia sabonetes de ervas, aromáticos, aromatizadores e tal, e tinha um lugarzinho ali, né, com alguns desses produtos, e me deu, assim, uma saudade desse movimento, desse contato, porque, na verdade, era um hobby que acabou virando um negócio. Você tem um hobby? Eu não tenho um hobby. Eu percebi que isso tem me feito falta, talvez seja algo que eu queira trazer de volta para minha vida. Esse contato com o artesanato, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Você gosta de trabalhos manuais? Quais são as coisas que você fazia antes que te davam prazer e que hoje não tem espaço na sua vida e que, poxa, seria bacana trazer, né, de volta para sua vida? Pensa aí em alguma coisa que faria sentido para você. E eu trouxe uma torta de limão e um sabonete de capim-limão. A gente viveu aqui a primeira semana também no método da glicose. Como eu falei no outro vídeo, bem tranquilo, né? Uma semana de café da manhã salgado. Mas eu percebi no outro vídeo que a gente podia aprofundar um pouco mais nesse tema. Então aqui ela fala para você começar pelo café da manhã e evitar os doces, né? A não ser que sejam frutas in natura. Mas também não abusar muito das frutas, que elas sejam apenas um acompanhamento e que o foco seja a proteína e que contenha algum tipo de gordura. Azeite, uma manteiga, mais manteiga mesmo e não margarina, castanhas, né, que você coloque isso. Fibras sempre que possível e que o carboidrato seja um coadjuvante. Então,
Ah, eu vou comer um ovo com torrada, mas aí mais ovo do que torrada. Bem fácil, bem tranquilo pra mim, não senti dificuldade com isso, até porque todos os dias de manhã eu como a mesma coisa. Eu sou dessas e eu talvez experimente algumas receitas que tem aqui. São coisas bem estranhas, como você pode ver. Aqui é um espinafre no café da manhã, sei lá. É uma coisa meio esquisita. Essa é uma receita com espinafre, queijo halloumi, nem sei que queijo é esse, gengibre, curry, não dá, de manhã, sem chance. Mas enfim, tem outras receitas aqui que talvez façam sentido. Tem até sorvete no café da manhã. Você quer que eu compartilhe alguma dessas receitas com você? Se quiser também comenta aqui, ó. Espinafre com linguiça no café da manhã. Quem é que come isso, meu Deus? Não sei. E eu como ovo todos os dias pela manhã. Cozinho o ovo, amasso o ovo, coloco uma colherzinha de chá de requeijão, sal, cúrcuma. E esse é o meu café de meses, mas talvez eu precise variar um pouco. A próxima semana que vai ser dureza, porque a gente vai ter que começar a beber vinagre. Só de pensar já me dá um certo arrepio. Mas, né, estamos aqui para aprovar a tese e colocar esse negócio para funcionar. A próxima semana também do Caminho do Artista vai ser um pouco difícil, eu acho, porque eu já dei uma olhadinha meio que por cima e uma das tarefas é ficar uma semana sem leitura. Por Deus do céu, esse livro tá sendo muito legal, muitas descobertas, mas tá me dando muita raiva também. Então, essa foi a minha terceira semana. Acho que o principal dessa semana pra mim foi essa vontade enorme de falar, não, vou começar tudo de novo porque não está perfeito. Acostume-se com feito é melhor do que perfeito, porque se a gente ficar voltando na vida o tempo todo pra começar do jeito certo, pra fazer tudo perfeito e só validar a primeira, a segunda, a terceira semana se for tudo perfeito, que demora que isso vai levar, né? Eu talvez faça isso de novo, talvez recomece o livro, mas eu vou seguir as 12 semanas do jeito que tá, mantendo como eu tô indo pra ver no que vai dar no final. E você, é do time do feito melhor do que perfeito ou é do time que só vale se tudo for perfeito? Eu estou lutando bravamente contra a minha arrogância, porque é isso que é, na verdade. Esse é um processo arrogante, né? De que a gente só pode fazer as coisas se for perfeito. Quem somos nós para achar que tudo que a gente faz tem que ser perfeito e maravilhoso? Então, que jornada de autotransformação que tem sido. Vamos que vamos. Essa semana também eu consegui colocar minha pós em dia. Estava muito atrasada, eu fiquei 9 dias ausente da minha vida. Foi uma correria, precisei espremer um monte de coisa para conseguir me organizar, focar bem no que eu tinha que fazer. Então, usei o final de semana para isso. Não trabalho de final de semana, não fico mergulhada nos estudos de final de semana, mas eu precisava colocar a pós em dia. E agora ela tá em dia. E vamos que vamos, porque o próximo módulo é em inglês. Essa semana foi uma semana, talvez, de encaixe. Eu acho que as coisas estão começando a se encaixar, a entrar no lugar. Então, 3 semanas para que eu comece a me sentir no lugar. Ainda não me sinto em movimento, percebe? Então, talvez você também esteja junto comigo nessa. Não se cobre demais, vai no seu tempo que aos pouquinhos as coisas vão tomando forma e aí sim a gente vai vendo a transformação acontecer, tá? Te vejo no próximo vídeo, espero que você esteja gostando de acompanhar esses pequenos movimentos, espero que eles possam te inspirar também. Não sei se eu estou atingindo as suas expectativas em relação a tudo que você quer saber, mas me deixe saber sobre o que você quer saber, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que um vídeo novo aparecer por aqui. Beijo, boa semana, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.